Que a graça de Deus, Se seca. graça de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja convosco. Que é graça, graça, graça. Graça de Deus, Se seca. graça de Deus. Pela graça. Se o mundo soubesse, religioso soubesse o que é graça, eles examinariam as escrituras originais. Graça é um favor que Deus nos trouxe, sem mérito, sem merecer. Isto que é graça. Um assunto aqui importante que eu achei nas escrituras, na João Ferreira de Almeida, nessa tradição, capítulo 2, aos Romanos, está escrito dessa forma: tu que dizes que não se deve adulterar, e adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas cometes sacrilégio? Então, o nome de Deus é blasfemado pelos ensinos que as pessoas ensinam e não vivem o que pregam. Então diz aqui, tu que ensina a outros e não ensina que a ti mesmo, pode ser o título, né? Vou ler no original. Você que tem título de judeu, evangélico, católico, apoia-se na Bíblia para se orgulhar diante do Criador. Se você conhece a vontade do Criador e sabe o que é o bom, por ter aprendido isto na Bíblia, está convencido de que é o guia dos cegos. Veja bem, guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, professor de todos os mestres envolvidos. Por que usa então a Bíblia para ensinar a verdade? Então, se você que ensina outros, é pesado a Bíblia Sagrada de qualquer forma. E estou lendo no original, hein? Você que ensina outros e não ensina também a ti mesmo? Você que prega contra o furto, o que é furto? Roubo. Mas rouba dos fráteis irmãos. Mas é pesado, né? Que jeito eu roubo, meu? Bom, você que diz que não se deve trair o cônjuge, não se deve trair a mulher, ou a mulher não se deve ser traído pelo homem. Você que prega contra o furto, mas rouba dos seus irmãos. Você que diz que não se deve trair o cônjuge, mas é infiel a seu marido ou esposa, vice-versa. Você que ensina contra a idolatria usando a Bíblia, mas entra nos templos pagãos para roubar aos santos o ouro e a prata? Onde é que você está lendo, irmão Leal? Leia aí no capítulo 2, Romanos. Eu estou lendo na original agora, é mesmo. Você que ensina contra a idolatria e usa a Bíblia, mas entra nos templos pagãos
para roubar aos santos o ouro e a prata. Não é o que fazem, porque se você pega o dinheiro de dízimo, que é para a lei, segundo Malaquias 3, e você cobra dos teus fiéis, você está fazendo o quê? É um roubo. É um roubo. Certo? Então, meus irmãos e amigos, nesta manhã, meu desejo é que a graça de Deus tome conta de cada um que nos ouve. Cada um que nos ouve. Se você se orgulha, Paulo continua, você se orgulha de justificar na Bíblia, mas desonra o Criador, desobedecendo a própria Bíblia. Aqui que está o nó da gravata, né? Isso, inclusive, está escrito na própria Bíblia. O nome do Criador é blasfemado para os pagãos por causa de vocês, judeu, Bíblia. Então, nada da lei. Quem salva é Jesus Cristo por intermédio da graça. Então, não adianta nós ensinar a outros e não ensinar a nós mesmos. Nós temos que estar de acordo em viver o que pregamos. Porque a cegueira espiritual é tão grande, não há consciência mais desse assunto. Abre-se igreja, abre-se congregações, abre-se templo, prega-se Jesus, nega-se a palavra, nega-se Cristo. Então eu conheci pessoas que desonraram o que pregaram, o que pregam, o desonram o que pregam. Como está escrito, você tem título de judeu, crente evangélico, católico, apoia-se na Bíblia para se orgulhar diante do Criador. Se você conhece a vontade do Criador, você que é bom por ter aprendido isso na Bíblia, está convencido de que é guia de cego e luz para os que estão em trevas. Professor de todo mestre da evoluídos, mestres de evoluídos, porque usa a Bíblia para ensinar a verdade. Então você que ensina outro, não ensina também a ti mesmo? Pergunta o apóstolo. Você que prega contra o furto. Você diz, não, mas eu sou um homem honesto, não roubo de ninguém. Sim, mas se você cobra dos teus irmãos uma coisa que a Bíblia não o condena nesse tempo, você está roubando. Você que prega contra o furto. Você diz, aonde que eu estou furtando? Eu não estou roubando de ninguém. Contra o furto, mas rouba dos seus fiéis, dos seus fráteis irmãos. Você que diz que não se deve trair o cônjuge, mas é infiel a seu marido ou esposa. Isto
tem acontecido no nosso meio, no meio dos movimentos, no meio do povo. Olha, eu tive em Foz do Iguaçu uns dias antes de crer nisto aqui, nesta palavra aqui, ó. E em alguns lugares por aqui dentro do Paraná. O que contaram desses assuntos de namoriscos, conjumbres, mulheres de outros, homens, maridos, aplicando sujeiras contra sua mulher, o marido contra a esposa. Olha os acontecimentos. Dá um olhar dos acontecimentos que acontecem e que aconteceu. Traindo com o cônjuge, mas é infiel a seu marido ou esposa. Você que ensina contra a idolatria usando a Bíblia, mas entra nos templos pagãos para roubar as coisas dos seus fiéis. Porque virou uma festividade de comida. Todas as festas. É granjear dinheiro. É granjear dinheiro. Deus, Jesus Cristo, Criador, tenha misericórdia da meu parentesco, eu digo, e todos os meus irmãos que me amam, que estão nesses movimentos, esses tipos de coisa, esses ensinamentos. É um tempo de examinar, meu irmão. Ah, mas esse pastor é muito bom para mim, esse homem é um homem santo, um homem que me ajudou muito. Se for nisso aqui, eu não podia sair dali, porque eu já fui ajudado também. Não vá confiar nesses homens que, se ele for para o precipício, você não pode ir com ele para o precipício, para o buraco. Porque com mosquitos e engole camelo. Eu sou santo, eu sou homem honesto, mas ensinamentos errados não faltam para o povo hoje. Não faltam. O que nós temos que fazer? Pregadores, irmãos, Deus não está zangado com aqueles que estão ali, tanto. Deus está avisando para os pregadores, para os ensinadores, que se arrependam, que nós se arrependemos juntos dessa idolatria pagã. Levanta-se templo, levanta-se movimento, começa muito lindo, né? Mas termina na carne, na sujeira. O que Jesus está falando? O que a palavra original diz? Aparta-te e comece de novo em Cristo. Você verá a diferença que significa. Que o Senhor dos céus, Criador, compadeça de todos aqueles que nos ouvem nesta manhã. Que a graça do Deus vivo continue dando ocasiões e oportunidade para arrepender-se. Porque se o homem não se arrepende, pode ser ele poderoso, pode ser o que for. Se nós não se arrepender,
dos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, e não voltar para Deus, nosso trabalho é vão no Senhor. Não é no Senhor. Todo trabalho não é vão quando é no Senhor. Que a graça de Deus tome conta de todos nós e vocês. Minha saudação, meus amigos e irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém.